E ainda falando sobre criminalidade, agora a gente traz os índices, os números de criminalidade aqui em Campinas. Os casos de estupro, infelizmente, aumentaram. A informação com Valéria Rain. Flávio Paradella, Lilian de Souza, com 38 ocorrências de estupro em Campinas, no mês de setembro deste ano, houve aumento expressivo nos casos deste tipo de crime em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 21. O balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo aponta ainda que desses 38 casos de estupro, 33 foram de vulneráveis. Quando a comparação é feita com o mês anterior, em agosto de 2021, com 26 ocorrências, houve aumento também de 46%. Ainda de acordo com os indicadores da violência da Secretaria de Segurança Pública do Estado, as tentativas de homicídio também aumentaram na comparação com o mês anterior, com 9 casos em setembro de 2021 e 3 no mesmo mês de 2020. Também foi registrado aumento na comparação com agosto deste ano, quando houve 7 ocorrências. As lesões corporais dolosas, que é quando existe a intenção, também aumentaram de agosto para setembro, de 197 para 260 casos, mas caíram em relação a setembro do ano passado, quando houve 293 casos. Com relação aos homicídios dolosos, quando há a intenção, houve queda em setembro na comparação com agosto, de 9 para 8. Caiu também na comparação com setembro do ano passado, quando houve 11 casos. Os roubos de veículos tiveram queda de 150 para 147 em setembro, na comparação com o mês passado, mas aumentaram em relação a setembro do ano passado, de 2020, quando houve 107 ocorrências. O mês de setembro registrou ainda a primeira ocorrência de roubo a banco na cidade e não houve casos de latrocínio. Flávio, Lilian. Tá certo, obrigada pelas informações, Valéria. Infelizmente aí, né, índices de violência aqui no Brasil, né, Flávio Paradella, é uma realidade já de tanto tempo, e às vezes a gente até acaba se acostumando com o que não deveria se acostumar, né, que é todos esses crimes que acontecem, o estupro, né, um crime absurdo, abjeto, que infelizmente ainda continua sendo grandes os índices desse tipo de crime. A gente vive nesse caos social, né? Uma guerra mesmo sendo enfrentada por toda a população no seu cotidiano. São números, alguns sobem, como infelizmente tivemos aí esse registro de estupro, alguns têm uma leve queda. A gente vai se acostumando a números altos. A situação é essa. Todo mês a gente traz aqui um balanço do que está acontecendo de um mês para o outro, comparando também com o ano passado, mas eles permanecem praticamente estáveis e a gente se acostuma com isso, se acostuma com a barbárie. E só um detalhe importantíssimo quando a gente fala de crimes de origem, né, de violência sexual, esses crimes normalmente são ainda subnotificados, né? Então os dados oficiais representam uma pequena parcela, uma pequena quantidade da realidade que, infelizmente, a gente sabe é muito maior do que os dados oficiais são capazes de mostrar.